Olá a todos do canal Realidade Política. Aqui você encontra todos os dias notícias atualizadas, sempre mantendo um forte compromisso com a verdade. Se você também gosta de se manter informado com notícias atuais, se inscreve no nosso canal e receba diariamente o melhor conteúdo sobre política. Vamos às notícias. PEC do Fraldão. Armadilha para impedir ministros de Bolsonaro no STF. Nervoso, Dória diz que entrou com 3 ações contra Cajuru. Queiroz tenta no STF derrubar prisão preventiva. E também, Marco Aurélio nega pedido do PDT. Mas antes, clica no joinha. Seu apoio é muito importante para o nosso canal. Agora vamos às notícias. Em breve, o presidente Bolsonaro poderá indicar 2 ministros para o STF. E parece que já estão tramando para impedir isso. A chamada PEC do Fraldão, que circula pelo Congresso, pretende ampliar a idade limite para os ministros do Supremo de 75 para 80 anos de idade. Em entrevista à TV Jornal da Cidade Online, o advogado Tiago Sorrentino, mestre em Direito do Estado pela PUC São Paulo, atualmente professor da IBMEC Brasília, falou dos riscos dessa PEC. Primeiro risco é o risco de engessamento da própria carreira de magistratura, porque ela tem um efeito dominó. Não vai afetar só os ministros do Supremo Tribunal Federal, mas praticamente toda a estrutura da magistratura nacional já é bem engessada. E temos um problema político também, e é a circunstância de retirar de um presidente a possibilidade de indicar membros para a Suprema Corte. Isso já foi feito algumas vezes, não só na história brasileira, mas na história mundial. Nos Estados Unidos, por exemplo, 2 vezes, e os resultados não foram bons, alertou o advogado. A PEC do Fraldão também permitiria a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado, uma mudança criticada por Sorrentino. É uma regra democrática que nós temos de alternância no poder, ou seja, nós precisamos de eleições periódicas. As pessoas precisam ser trocadas, colocadas à prova, a crivo, seja de eleitores diretos ou indiretos, como nesse caso, completou o advogado. Nesta última sexta-feira, o governador de São Paulo, João Dória, PSDB, afirmou que entrou com 3 ações judiciais contra o senador Jorge Cajuru. Claramente nervoso com a situação, Dória disse que Cajuru utiliza de sua imunidade para atacar desafetos. O senador acusa Dória de participar de uma conversa com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que haveria resultado na soltura do secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldi. Ele é uma pessoa destemperada, desqualificada para fazer esse tipo de acusação. Comigo, ele vai sofrer as consequências. Entrei com 3 ações judiciais contra ele. Comigo, se não provar o que está falando, vai pagar na justiça, disse Dória em entrevista à Jovem Pan. Parece piada Dória dizer que Cajuru é o desqualificado. O ex-assessor Fabrício Queiroz ingressou no Supremo Tribunal Federal
com uma ação a fim de derrubar a decisão do ministro Félix Fischer, do Supremo Tribunal Federal de Justiça, que cassou sua prisão domiciliar e o mandou de volta para a cadeia. A ordem de Fischer aconteceu na última quinta-feira. O ministro decretou a prisão preventiva de Queiroz e sua esposa, Márcia Oliveira de Aguiar. Na manhã de sexta-feira, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio foi à Barra da Tijuca para realizar exames médicos. Após o procedimento, voltou para casa, no bairro da Taquara, zona oeste da capital fluminense, onde aguarda a expedição do mandado de prisão. Enquanto isso, seus advogados correm contra o tempo. O ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal negou nesta sexta-feira um pedido de liminar do PDT, Partido Democrático Trabalhista, que visava o afastamento do ministro da Economia, Paulo Guedes. Na ação, a sigla alegava que a investigação sobre aportes de fundos de pensão de estatais a fundos geridos pela BR Educacional Gestora de Recursos entre 2009 e 2013 impediria Guedes, vinculado na época à gestora, de exercer a atividade de ministro de Estado. Segundo o PDT, ele poderia interferir nessas investigações através de seu cargo executivo. A defesa do ministro, por sua vez, argumentou não houve prejuízo aos investidores e ressaltou que a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, não constatou indício de qualquer ato ilícito. Os advogados também afirmaram que não há nenhuma sinalização de risco às investigações que justifique pedido de afastamento de Paulo Guedes do Ministério da Economia. Na decisão, Marco Aurélio consignou que não cabe ao STF decidir sobre a indicação de um ministro, já que se trata de competência exclusiva do presidente da República. Descabe potencializar os princípios da moralidade e da impessoalidade a ponto de, pretendendo substituir-se ao executivo, exercer crivo quanto à decisão de caráter estritamente administrativo, sinalizando como proceder em termos de preenchimento de cargo livre, nomeação, explicou o magistrado em seu despacho. E essas foram as notícias de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossos vídeos em primeira mão. Sua inscrição é muito importante para nós. Ficamos por aqui. Um grande abraço da equipe Realidade Política.